Bíblia Sagrada, Neemias, capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e, enquanto assistirem ali, fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito neles: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, e os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. E foram os filhos dos Parós 2.172, os filhos de Zafania 372, os filhos de Ará 652, os filhos de Pate Moabe 2, filhos de Jesuá e de Joabe 2.818, os filhos de Elão 1.254, dos filhos de Zatu 845, os filhos de Zacaí 770, dos filhos de Binuí 648, dos filhos de Bebai 628, dos filhos de Asgade 2.322, dos filhos de Adonicão 667, dos filhos de Bigvai 2.067, os filhos de Adim 655, dos filhos de Ater e de Ezequias 98, os filhos de Razum 328, dos filhos de Bezai 324, dos filhos de Harife 112, dos filhos de Gibeão 95, dos filhos de Belém e de Netofa 185, dos filhos de Anatote 128, dos filhos de Bet-Asmavete 42, os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote 743, os filhos de Haná e Jebá 621, os homens de Miquimais 122, os homens de Bet-Iai 123, os homens de outro Nebo 52, os filhos de outro Elão 1.254, os filhos de Harim 320, dos filhos de Jericó 345, dos filhos de Lote, Hadid e Ono 721, os filhos de Zená 3.930, os sacerdotes e os filhos de Gedaías da casa de Jesuá 973, os filhos de Imer 1.052, dos filhos de Pazu 1.247, os filhos de Harim 1.017, dos levitas e os filhos de Jesuá, Cadmiel, dos filhos de Rodevá 74, os cantores e os filhos de Azef 148, os porteiros e os filhos de Sarum e Afé e Até, e os filhos de Talmon e os filhos de Acube e os filhos de Ratita
E os filhos de Zobai, 138, os netineus, os filhos de Ziá, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Ziá, e os filhos de Padom, e os filhos de Lebnai, e os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, e os filhos de Hanã, e os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, e os filhos de Reaías, e os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, e os filhos de Gazão, e os filhos de Uzá, e os filhos de Pazéia, e os filhos de Bezaí, filhos de Neunim, e os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, e os filhos de Baquebuque, os filhos de Harur, e os filhos de Bauslite, e os filhos de Meida, e os filhos de Razi, e os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, e os filhos de Tama, e os filhos de Nesias, e os filhos de Ratifa, e os filhos dos servos de Salomão, e os filhos de Zotai, e os filhos de Zeferete, e os filhos de Perida, e os filhos de Jaala, e os filhos de Darcon, e os filhos de Gidel, e os filhos de Zefatia, os filhos de Rati, os filhos de Paquerete, Rezabaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram em Tel-Melá, Tel-Hassá, Querube, Adom e Mer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e as suas linhagens, que eram de Israel, e os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, e os filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barsilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barsilaia, o Gileadita, e se chamou do nome dela. Estes buscaram seus registros, querendo cortar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos dos sacerdócios. E o Tirsata lhes disse: não comessem das coisas sagradas até que se aprestasse um sacerdócio com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, fora os seus servos, suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, e os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os camelos e 435 jumentos, 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro do ouro 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais das cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.200 aratéis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dáricos, e em prata em 2.000 aratéis e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo, e os netineus e todo Israel nas suas cidades. Assim seja.